Não, ela já me... Não, eu já saí no meio de coisa, porque eu não Ela vou. já me ameaça. Pô, também ligar falando, você não deixa de... Mas eu não sabia que a pessoa ia estar. Ó, o Helder já está aqui dizendo que já está no caminho. Que hora então? Falta, são 13h58. Ah, vamos conversar. 14 horas, 14 horas. Porque tem que ter outras coisas, né? Mas é legal começar, eu acho. Porque que a gente está ensinando aos nossos alunos? Exatamente. Eu sou a favor. Chega um ano, Começar na hora. bora a gente começar? O que vocês acham de sentar no chão? Eu, por exemplo, vim fantasiado de professor, de leque e Beatles dos anos 80, quando eu era pro. Então vocês se vieram muito de não, tá cheio de gente de leque, sentar no chão, mas não precisa ser tão longe de mim não, pode ser mais cedo. Porque esse aqui vai ficar olhando na hora, né? Aí essa caixinha vai ficar tão feia que não é bom. Deixa aqui. Eu queria ficar aqui perto da É câmera. melhor mas, você ficar. mas eu Mas queria é melhor vocês você juntarem ficar, pra você ficar olhando sempre. pra ninguém ficar atrás de mim. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar em história é como é que era, né? Antigamente, né? Como é que era essa coisa chamada contar história, né? Então se a gente remontar aí a antiguidade, eu não sei muito, né? Mas eu sei que Homero, um grego, contou duas histórias fabulosas, chamadas Ilíada e Odisseia. Eram poemas orais. Ele saía declamando e contando a Odisseia e a Ilíada. Muito mais tarde, quando a escrita apareceu, né? Aparece no Egito, que era, depois vai evoluindo e tudo, e quando apareceu a escrita grega, então, graças, escreveram os poemas de Homero. Né? Depois, quando chegou na Idade Média, você vai ter assim um mundo, né, sem escrita. A escrita era toda cursiva, muito trabalhosa, e as pessoas que sabiam ler eram pouquíssimas. Então, há uma tradição verbal assim enorme na Idade Média. Né? E aí aparecem os Grimm, né, os irmãos Grimm, e você vê que as histórias, né, não precisam de figura. As histórias do Grimm são todas, vai contando as histórias, João e Maria, né? São sempre histórias tenebrosas, né? Você vê que Chapeuzinho Vermelho é um lobo, vai, né? As coisas meio que aterrorizantes. Né? E depois, com a imprensa, tudo começa a se ter as histórias escritas. Né? A ilustração, como a gente vê hoje, ela é bem recente. E ela veio assim para prejudicar um pouco, né, o que se pretende dos livros de história. Né? E foi tomando pé. Né? Porque o que é o artista? O artista é uma pessoa descompromissada. Não estou criticando o artista, pelo contrário. Adoro pintura, adoro balé, adoro música, adoro dança, tudo isso. Mas artista é artista. E contar história para criança, pedagogicamente, é outro departamento, né? E o artista, o que ele faz? Ele delira. Né? E aí começa você a ver, principalmente no Brasil, não sei como é que é no resto do mundo, mas quando eu vou para a Europa, que eu trago livros em inglês, e trago livros para a Sofia e tudo, eu vejo que também houve um declínio do figurativo, né? Do que a história deveria trazer como figura. Né? E nós precisamos, no pedagógico, separar quando a gente quer só simbólico, quando a gente quer contar uma história só para mexer com a fantasia da criança, fazer de conta, brincar, e a maioria das histórias que nós vamos contar tem que ser planejada, tem que ser... Lá vou eu
o planejamento. A gente vai ter que planejar. Não é qualquer história que eu posso contar, né? Eu tenho que saber, essa criança pequena, muito pequena, o sensório motor, que tipo de história eu quero para ele? Eu quero uma história que aumente o vocabulário. Então eu tenho que pegar livros que tenham figuras claras e variadas. Em geral, você pega um livro para criança pequena e o livro é só uma figura. Isso aqui, você não tem quase nada para você explorar. Mas se for uma criança de 2 anos e meio, 3, dá para você dizer, olha o golfinho, o que será que tem na outra página? O caranguejo! Aí você vai fazendo tons, né? E explorando cada figura com vocabulário. Não tem começo, meio e fim. Então o professor se preocupar em ler o que está aqui para falar, não entende nada. Então você tem que descrever. Olha a plantinha que tem no fundo do mar. Olha onde é que está o peixinho. Será que o peixinho encontrou o caranguejo? Olha o caranguejo. O peixinho encontrou o caranguejo. E aí você vai fazendo. Por quê? A coisa mais comum em todas as culturas é achou! Você vai trazer isso para dentro da escola, né? E dizer à criança, o que será que tem aqui? Olha a sereia! Às vezes ele nem reconhece a sereia, tá? Mas você vai, a sereia. Será que a sereia é amiga do peixinho? E o peixinho é amigo do caranguejo? O do caranguejo é vermelho. Que cor será o golfinho? O golfinho é azul. Quem tem azul? O que tem azul na sala? Então você explora vocabulário com entonações de surpresa. Essa criança adora surpresa. Ela adora você dizer, o que tem dessa caixa? Quando você faz assim, ele nem tem ano nenhum, mas ele... E eles imitam. A coisa mais linda, se você fizer essa entonação, eles ficam todos assim. Você vai olhar, as carinhas estão todas esperando o suspense, né? Então você tem que procurar livros que tenham vocabulário. Quando ele cresce um pouco mais, tem muito desses negócios aqui na praça. Eu compro muito isso para a Sofia. Depois tem que separar isso porque é da Sofia. Isso aqui você já pode botar para o simbólico uma história de achar. Você bota no meio, quem acha chaleira? Quem acha a porta? Quem acha não sei o quê? Aí você vai explorando, olha, riquíssimas figuras. Aí o simbólico já é para 3, 4 anos. Aí você pode mostrar primeiro, vamos ver o que tem nessa figura? Tem um vestido, tem uma cadeira, tem uma mesa, tem uma barraca de item, tem um abajur, tem uma estante, olha o uso na estante. Aí você depois que você explora, né, você bota no centro, tem 2 meios de botar no centro. Ou você bota no centro coisas, na escola eles têm negócio, como é que se chama isso? As caixas de miniaturas, né? Então tem miniaturas de ferramentas, de coisas, e aí a criança vai pegar uma coisa que você diga. Aqui tem chaleira? E aí tem chaleira? Aonde tem chaleira? Aí a criança vai pegando e ficando na mão, cada um fica com uma coisa na mão, tá? E isso aqui, cada um tem que ter uma coisa. Aí você diz, o seu, o que é o seu? É um bule. Tem bule aqui? Onde é que está? Aí ele vai engatinhar assim até o centro para mostrar, né? Você não se preocupe que eles saiam do lugar. Eles saem do lugar, mas voltam, né? Aí eles sentam na rodinha e agora fulano. O seu é uma frigideira. Frigideira tem nessa figura? Mostra aqui onde é que está a frigideira. Então você faz toda uma brincadeira com o livro, né? Através da riqueza de figuras. Vocês vão suar para encontrar livro com figuras decentes, né? Então você tem que ver, o vocabulário é a primeira coisa. E esse vocabulário, ele pode ir até a alfabetização mais ou menos. E a partir daí é o significado de palavras. As palavras que você vai encontrando no texto, você vai dizendo. Mas até a alfabetização mais ou menos,
tem que explorar muito histórias que tenham vocabulário. Gente, vocês vão encontrar livros do tipo, esse aqui, por exemplo, serve para nada. É lindo, eu comprei pela internet para minha neta, mas você só conta até aqui. Você conta aqui que a Maria está brincando com o Pedrinho, Pedrinho joga bola, o Totó brinca e está um sol brilhante. E aí, e continue. Onde é que foi o sol? Aí você espera que eles digam, alguém diga, quem é? Quem sabe onde é que foi o sol? E a lua? De onde é que vem a lua? Aí ele não vê a lua, e ele vestiu pijama. E a menina vestiu o quê? Aí você vai explorando, aí daqui para frente é nada. Umas imagens que a criança não reconhece essa terra. E aí você pula para, você tem um livro para Operatório 2. O terceiro ano, mais ou menos. Ele aí já vai ler, fazer especialidade. Né? Então, a maioria dos livros que vocês vão encontrar, se você tiver um objetivo, você olha assim e diz, esse não presta. Esse não presta. É muito, uma coisa assim espantosa. Ele parece um livro infantil, né? Parece. Esse é o grande problema. Aí você compra, né? Você compra achando que é infantil. Aí a criança grande não quer, porque ele tem o formato de criança pequena. E o pequeno não entende. Então, a maioria dos artistas que ilustram os livros são ilustrações que não tem nenhuma produtividade. Um exemplo disso, legal, é a Ana Maria Machado, porque ela é ótima, ela é maravilhosa no texto, mas a pessoa que vai ilustrar o livro dela, ilustra outra coisa que não tem nada a ver. Bom, aqui tem vários. Eita, pequeno. Ana Maria Machado. Ela é uma escritora de primeiro nível, já está lá dentro. Tá? Mas ela pega e faz um livro cujo texto deve ser muito bom, porque ela é excelente, mas olha que isso é figura. Não, o artista quer brilhar, delira, tem nada a ver com criança. O que eu digo para criança com isso aqui? Sinceramente, o que eu digo para criança E sobre esse isso livro aqui? seria da qualidade? Imagina que ela, pela escrita aqui, pela quantidade de escrita, eu diria que seria de Operatório 13, 4 anos. E é uma história conhecida, Né? fecha E vocês quiserem depois, pode ir lá na história. Mas esse livro foi reeditado, porque eu tenho esse livro Festa no Céu com outros livros. É porque esse Festa no Céu, eu acho que ela está recontando o clássico da Festa no Céu. Esse aqui é uma brincadeira, porque as imagens não modificam, só tem sempre o mesmo índio. O índio, o nome do índio é com Y. Né? Aí você não sabe nem Cainobi e Tangará, o pessoal não sabe nem dizer isso. E as figuras são a pobreza das ilustrações, porque virou uma questão da história infantil ser uma questão dos artistas. Só que não tem a ver com artista. A história infantil tem que ter um objetivo para cada idade da criança. Que é assim que se contava as histórias antigamente. O que eram as histórias de Trancoso? Eram as histórias que serviam para diferentes idades, né? Que a minha avó contava, que meu pai contava, né? Esse aqui, por exemplo, que eu acho engraçado, é que eles pegam um livro. Esse livro é maravilhoso essa história, Caixinhas de Ouro. Porque dá a ideia à criança de pequeno, médio e grande. Só que aqui eles não fazem isso. Eles botam aqui 2 cadeiras, aí a menina quebra a cadeira, mas não dá para entender que quebrou a cadeira. Porque a história é, a caixinha de ouro vai para a floresta e entra na casa do urso. Quando ela entra na casa do urso, ela vê 3 cadeiras. Uma pequena, uma média e uma grande. Aí ela senta na pequena e quebra. Aí ela vai e acha 3 mingaus. Aí ela come a papinha do menor. Aí depois ela acha as caminhas, pequena, média e grande. Aí ela deita na pequena. Quando os ursos chegam, o pequenininho diz, comeram a minha papinha, quebraram a minha cadeira.
Tem alguém dormindo na minha cama. Aí quando a menina acorda, sai correndo pela floresta e os ursos atrás. Uma história ótima para dar pequeno, médio e grande. Só que com esse livro aqui, você não dá nada. Nem pequeno, médio e grande. Nem dá a entender que o urso está arrasado com as coisas dele quebradas. Não tem, não expressa, né, a história. Eu fiquei passada para achar um livro. História clássica, né? Macaco Medroso. A mesma coisa, só tem a mesma imagem, tá? Macaco, 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 floresta, floresta, floresta. E nada que eu possa explorar. Aí o que a professora faz? Ela vai lendo. Para ela ler, ela tem que ler antes, tá? Porque senão ela não sabe o que é que a história está dizendo. Então a primeira coisa, a professora tem que ler. Não vá contar a história para a criança, lendo um texto, sem conhecer a história. Porque fica como eu ficaria aqui. Porque ele tem medo da passarada, ele tem medo da mata, cheia de sombra. Porque até para você dar entonação, se eu não saber que a mata é cheia de sombra, eu não posso dizer, ele tem medo da mata que é cheia de sombra. Não posso nem substituir palavras, porque eu não sei o que vai contar. Então você tem que contar. Só que, infelizmente, é preciso entender que você conta, no pré-escolar, você conta pelo menos 3 histórias por dia. É o que eu oriento. Qualquer tempo que sobrar, conte história. Se sobrou tempo das crianças, conte história. Conte história toda hora, se contar 10, contou ótimo. Então você tem que passar alguma coisa, né? E que não é conselho. Não é essas de ser bonzinho, não bata no amiguinho, tudo isso é baboseira. Do jeito que você aprende a não bater, se levar um tapa de volta, ele aí aprende rapidinho a não bater no caminho. Mas isso aí é uma outra questão. O que tem que ver, você tem que olhar o que o texto diz. Deve esse aqui, é muito bonito. O texto, né? Deve ser ótimo. A idade da criança, operatório 2, né? O 3º ano, o 1º ano já pode ler aos poucos, né? Um livro desse. Você pode ir lendo para eles, porque a letra ele entende, né? Ele pode ele mesmo ler e tudo. Mas a riqueza de figuras e a identificação disso aqui como sendo uma minhoca, eu tinha que olhar aqui que era uma minhoca. Uma humanização É uma tristeza. Esse aqui também é uma tristeza. Esse aqui, então, é um senhor artista. Eu acho essa ilustração belíssima, mas serve muito pouco. A identificação do objeto com a criança em pré-escolar é muito complicada. Ela está muito estilizada, né? O boneco, as coisas estão muito feitas. As cores, né? Nada tem muito a ver com criança pequena, né? Então, para quem é esse livro? Pelo volume de texto, seria para o 1º ano, 2º ano. Mas pela pobreza das imagens, eu fico com uma tristeza imensa, né? Porque eu achava que os artistas deviam ficar lá no lugar deles e se prestarem as histórias não precisavam deles. Por isso que eu fico bem tranquila, porque a história conta que não precisava de ilustrador para se contar história para criança. Eu posso contar várias histórias. O professor pode pegar um livro desse e contar a história. Inventar. O difícil é essa criatividade. A pessoa pegar uma história dessa, folhear o livro e dizer, eu vou viajar aqui. Aí, se ele viajar, é maravilhoso. essa desenvoltura. É difícil. Se a pessoa ficar agarrada no texto que está escrito, ele chega a se virar quase botando assim, se as crianças veem. De tanto que ele quer ler. Não adianta. Livro que é lido para criança é um tempo perdido. Não dá esse tempo, não dá. Porque a criança não conhece as palavras. Tem palavras que você tem que ver que você vai ter que modificar. Você vai ter que falar de outra maneira, né?
Você não vai dizer, o sol é uma estrela que brilha, que tem luz própria. Vou dizer uma coisa dessa? Vou dizer, o sol é um monte de fogo. É fogueiras e mais fogueiras, queimando, por isso que é tão quente, que a gente está com calor, porque o sol é um monte de fogueira junto. Que é isso que criança entende. Né? Então você tem que transformar aquele livro que era quase nada em alguma coisa. Porque vocês vão achar pouquíssimos livros que ajudem a vocês na questão do vocabulário. Segunda questão, o menino de 5, 6 anos tem que começar a ter princípio, meio e fim. Então você tem que contar uma história, você tem que conhecer a história, para você poder fazer esse começo, meio e fim. Eu até tinha separado um aqui. São os que eu conto para a Sofia. É ali. Eu comprei uns livros para a Sofia, que é livros para criança de 6, 5 anos. Aí quando ela fez 6, eu queria mais ouvir as histórias. Não, Sofia, não tem isso. Tem, vou está escrito. Aí esse agora é para 6 anos, ela não quer mais saber desse livro. Aí como eu já contei para ela, deixa eu ver aqui uma que eu me lembro. Esse Dino, né? A Grande Fuga de Dino. Dino é um hamster. Olha o hamster aqui na gaiola. Quem conhece hamster? As crianças vão dizer que conhece. Na escola sempre conhece hamster. A mamãe e o papai iam sair e pediram para, eu me lembro agora do nome das crianças, né? Para José e Maria. Para José e Maria, cuidar do hamster. Cuide do hamster. Sua tia vem para cá e ela tem medo de hamster. Então vocês cuidem do hamster. Dê comida para o hamster, bote as folhinhas, a palha lá para ele dormir bem bonitinho. Saíram, José e Maria, eles esqueceram do hamster. O que é que o hamster fez? Fugiu. Fugiu da gaiola. E eles nem se preocuparam. Ficaram brincando e tudo. A tia chegou. Aí a tia, agora é hora de dormir. Aí a tia estava no quarto e a tia disse, eu vi alguma coisa passando veloz pelo meu carro, pelo meu quarto. E o que será? E ele disse, deve ser o hamster. O hamster deve estar passando e a titia está com medo do hamster. E agora o que a gente faz? Porque a mamãe e o papai vão chegar. Aí quando o papai e a mamãe chegarem, é melhor a gente contar para eles. Porque a gente não achou o hamster e a titia está com medo do hamster. Aí eles contam, aí a mãe diz, não, a titia está dormindo, vamos deixar ela dormindo e vamos ver se a gente consegue achar o hamster. Porque a gente pode achar o hamster em algum lugar da casa, botar ele de volta e a titia nem vai notar. Aí lá vão, eles procuraram, aí a história vai procurar o hamster, aí eles acham o hamster. Aí acham que as coisas ruídas, né? O hamster roeu o chapéu da tia, roeu várias coisas deles, né? Aí eles botam de volta na gaiola, botam a comida para o hamster e na esperança de que a tia não acorda. E a tia realmente não acorda e aí já vem outra história. Então, essa história eu leio antes para eu contar para a Sofia, né? Claro que com ela eu posso ler muito mais do que aqui agora, né? Eu posso dar uma lida, de vez em quando dar uma pescada, né? Eu também não olhei bem as figuras, como elas vão evoluir. E a figura também não é muito boa, não, mas tem muita coisa, né? Estilizada, mas tem, né? No elefante tem castelo, tem várias coisas. Então você tem que ler antes e tem que ter o começo, que foi a mãe saindo. Aí eu tenho que perguntar para as crianças de 5, 6 anos como começou a história. Aí as crianças vão dizer como começou a história. Se eu não souber, conta para o amigo aí como é que começou a história. E aí? Aí o que aconteceu depois que começou a história? Porque eles foram direto para o final, né? Aí eles vão aprendendo a dar o meio. O que mais que aconteceu? A mãe saiu, a tia chegou, eles acharam o hamster, eles deram comida para o hamster, eles prenderam o hamster na gaiola, o que eles fizeram com o hamster? Aí vai fazendo várias perguntas para o preenchimento do meio. E como é que acabou a história? Acabou a história, eles prendendo o hamster e não deixando que a tia descobrisse
que o Hamlet tinha ruído até o chapéu dela, né? Então Deus sabe o que eles fizeram para esconder. Então essa criança de 5 e 6 anos, vocês têm que estar na cabeça que pode ter uma história de vocabulário, como essa que eu fiz aqui, pode ter uma história só de fantasia, só por faz de conta, mas tem que ter história de começo, meio e fim. Você vai construir a lógica do pensamento, tá? Isso é fundamental. Então a historinha não é um bando de coisinhas que a gente vai, ele acabou a história, vamos para outra coisa. Não, a história tem um papel sociológico dentro da história. Então precisa que essa criança, para se alfabetizar, se vocês pegarem o teste do Lourenço Filho, ele faz tudo menos letras. O teste dele é memória visual, memória no espaço, dizer que forma é essa, memória de palavras, memória de figura. Né? Então ele tem uma série de coisas para testar a alfabetização que não são necessariamente a letra. Então, às vezes, você constituir o princípio, meio e fim, uma criança desde os 5 anos, você começar a construir isso através da história, você faz com que ela adquira coisas que ela pode adquirir. Porque o problema é que uma criança intuitiva pode saber começo, meio e fim. Então, por que não trabalhar isso através das histórias, né? Não, depois das histórias é fundamental, essa Fundamental. tomada de consciência depois da história, né? Fundamental. Fundamental. A mesma coisa que eu pedi o vocabulário, eu posso pedir para um menino de 4 anos o que é que tinha na história. Tinha elefante, o que mais? Tinha borboleta, o que mais? Tinha uma panela, o que mais? E aí eu vou explorando as imagens, que aí é imagético, né? Esse de 3 anos, 4 anos, é mais imagem, né? Que imagem, ele é já os 5 anos, 6 anos, eu já quero contexto. O que não impede, Sibeli, você pode fazer todos os estilos de história de todas as idades, né? Se eu fizesse aqui uma brincadeira de vocês, de todo mundo pegar um objeto e achar, vocês iam amar. Ia sair tudo isso derrubando uma em cima da outra para achar primeiro. Entende? Então, em todo momento, Vão gostar disso. claro, em todo momento nós podemos jogar todos os jogos. O que eu preciso é, o menino sensório motor precisa de vocabulário. Então, esses livros que tem só uma figura, vai explorar os animais. A gente tem na escola uma coisa chamada Algo do Mundo, que eu não sei se a professora continua usando. Mas ele é, por exemplo, a casa. Então, são objetos da casa. Aquilo é para contar história. É para contar a história mostrando a cadeira, a mesa, né? Você vai mostrando as figuras, inventando qualquer maluquice. Aí a mesa chamou a cadeira, vamos passear. Aí a cadeira foi passear com a mesa. Aí eles encontraram um pátio. Aí foram para o pátio. Aí você vai olhando que figuras tem e vai inventando, porque a cabeça deles é louca. Não tem começo, meio e fim. Você pode inventar qualquer coisa de cada figura. Então é figurativo mesmo, né? Aí você pode fazer isso com o intuitivo brincando, né? Mas, em algum momento do dia, numa das histórias, você tem que focar nesse princípio meio e fim, como nos 3 anos, você tem que focar na aprendizagem de vocabulário. Né? Outra é conhecimento. Que conhecimento o livro traz? Muito difícil conhecimento nessa idade. Tá? Então, vocês... quando tiver esse livro, a obediência, sei lá, ajudar a mamãe, né? Essas coisas você enfia aí no meio da história, mas isso não é o objetivo da história, passar conhecimento. O conhecimento que você tem que passar é na função semiótica, nas matrizes e na matemática, nas estruturas matemáticas e nas estruturas semióticas, através das matrizes, dos materiais que as crianças usam para colorir, para recortar, para colar, para pintar, né? E aí eles vão trabalhar toda essa parte. Esse conhecimento, ele tem muitos valores, né? Então, são muito poucos os valores que são universais. Você tem que procurar aqueles que são universais. Ele é para ajudar o amigo. Ajudar o amigo é bom em qualquer cultura, em qualquer civilização. Então, você pode ter uma história de ajudar o amigo. Mas você não pode passar valor, por exemplo, religião. Você não pode
ter contos, né? No meu entender, né? A escola for religiosa, ela vai ter contos sobre o catecismo, sobre o batismo, né? Nossa Senhora. Mas se não, essas histórias, nas escolas que são laicas, que não tem uma religião de escolha, abrange todas as religiões, ela não pode priorizar um ensinamento através de livros de história, porque você estaria impondo uma visão de mundo, uma visão para as crianças, né? Então, na fantasia, nessa história de fantasia, pense que se o pequenininho gosta de achei, né? O intuitivo, o menino de alfabetização de pré-escolar, gosta de que será, onde será que está o tesouro? Aonde será que os piratas vão cavar para achar o tesouro? Será que está embaixo da mesa? Isso eu posso contar sem ter livro. Será que está embaixo da cadeira? Será que está em um lugar do pátio? Quem acha que tem um lugar do pátio misterioso que um pirata possa ter escondido um tesouro? Então você pode ir, esse suspense faz parte. Como operatório 2, né? O terceiro ano até o quarto, os livros da Flávia fazem sucesso. O menino, os detetives do Prédio Azul, não sei se chegou aqui em Fortaleza, mas no Rio foi tamanha doença que virou um programa de televisão. Né? Então tem vários programas, porque são suspenses, né? Esse menino aí, operatório, ele gosta de saber o que vai acontecer com os piratas, né? O mal, o bem e o mal, eles morrem de medo, mas amam, né? O bicho, o monstro que vai pegar, né? Essa coisa toda. Aí você vai ter que ter cuidado, né? Com as histórias e selecionar, né? Porque tem algumas histórias que realmente, por mais que elas sejam clássicas, né? Você não é saudável, né? Por exemplo, João e Maria. Os pais tinham muito filho e jogam João e Maria na floresta. Você vai então contar isso para as crianças? Não vai, né? Isso é uma coisa medieval. Assim que as pessoas realmente se livravam das crianças soltando na floresta. Tanto é que até o século XVII se achava um menino lobo. Eram crianças que tinham sido abandonadas na floresta e eram achadas e trazidas para a civilização e nunca aprenderam a falar, nunca se tornaram ser humano. Um filme bem interessante para vocês verem sobre essa prática, né? É O Homem-Elefante. É um clássico do cinema, né? É um filme difícil de ver, porque as pessoas não querem, né? Porque preto e branco, ele é meio complicado. Mas as crianças, não é para a mãe jogar o filho fora. Não é essa história que nós vamos contar. Mas temos que contar coisas de pegar. O pirata vai pegar o Peter Pan. O Peter Pan tem que pegar a espada e lutar com o pirata. Para vencer o pirata. Hã? Repetir história eles gostam muito. Demais! Gente, eu tinha uma história. Meus alunos de 3 anos, todos os dias, o modo de organizar para a saída, porque lá na chave do Rio, você tinha que pentear o cabelo dos meninos, lavar o rosto, arrumar eles todinhos, bem bonitinho, dar uma batida básica nos 2 bolsinhos, que era esse uniforme, né, de bolsinho, para ver as peças que estavam levando para casa. E aí a batida geral e tudo. Como organizar as crianças? A história do Lobão. Tinha um Lobão, corria atrás das porquinhas. Eles amavam. Vai contar a história do Lobão? Vou. Todo mundo sentado lá que eu vou contar a história do Lobão. Sentava todo mundo perfeito. Aí você contava aquela história repetidamente. Não faz mal. Ele está revivendo. Aquilo ali é tudo elaboração de emoção. Então é melhor você repetir uma história que você sabe contar, que você sabe contar bem, que você leu antes, que você se preparou, que você tem um objetivo dela a cada contação. Nessa contação eu vou fazer só fantasia. Nessa contação eu vou explorar aí princípio, meio e fim. Nessa contação eu vou explorar o vocabulário do livro. Então se você se organizou, né, para fazer aquela contação, você pode contar 10, 200 vezes a mesma história. Claro que você tem que inovar. Então você conta uma nova, né, até que aquela seja substituída por uma nova, melhor.
Porque vai aparecendo novas, né? E aí conforme, olha, tudo depende do professor. Qualquer criança se empolga, né? Se você for contar e você fizer essas coisas. Fizer graça, né? Eu fui uma vez contar lá no recanto da Stephanie uma história que eu tinha comprado para a Sofia, que ela estava aprendendo a ler e tudo, e que era a criança que ia para a escola e voltava. E aí a mãe perguntava, o que é que você aprendeu hoje? Aí ela dizia, Aí eu fiz uma brincadeira de dizer, aí Sofia, ela tudo que ela olhava, era, a menina, ela ria, as gargalhadas disso. Aí o que a menina lia? Aí no outro dia, Aí a menina ia vendo as letras, e a menina ela descobri, né, que ela não sabia ler, né? E que aquelas letras, né, aquelas placas e tudo, tinha que dizer, eu não me lembro direito qual era a história não, mas como a Sofia ficou super empolgada, teve um dia de avó lá, eu fui lá no recantelo e contei para os alunos, amaram, todos quietinhos, nem me conhecia, tinha intimidade nenhuma. Se você tiver segurança, souber onde é que vai, souber o caminho, as crianças vão tudo atrás. Estão todos patinhos do louro, vão todos atrás de você, se você for contando a história. Então você pode ser uma história descritiva, já agora já para os maiores, né? Pensando nos operatórios. Pode ser ler e descrever, né? Ler, gente, a gente fez uma pesquisa, eu e um amigo meu, e a gente contava uma história, era a história do Pinóquio. A gente pegava um livro aqui e dizia, era uma vez um homem que fez um boneco de madeira. E ele chamou o boneco dele de Pinóquio. O que vocês acham que está desenhado no livro? Aí não acertava um. Teve como um ilustrador um fracasso. Porque aí o Pinóquio, lá pelas tantas, o Pinóquio saiu e os homens maus amarraram o Pinóquio numa árvore para ele participar do circo, não sei o que lá. Aí o que é que tá desenhado aqui? Ele é amarrado na árvore. Aí quando eu mostrava, era o Pinóquio balançando a bolsinha de escola. Os meninos queriam maldade, só maldade. E quando você mostrava a figura, não tinha nada a ver. Aí tinha uma maçã, o Pinóquio dando uma maçã para a professora, não tinha nada a ver com a história. A baleia, eles querem ver. O que tem aqui? A baleia engolindo o Gepeto. Eu digo, não, ó. Aí o Gepeto já está vendo a baleia na figura, eles vão escolhendo o que vão ilustrar e não pensam como é que a criança pensa, né? Então a criança pensa nos desastres, nas malvadezas, nos suspenses, né? Em coisas misteriosas, e é o que elas esperam. E é legal você mostrar para elas, você ir contando a história, né? E ela dizer o que é que ela acha que tem aqui. Sempre pense que não é só uma criança não, tá? Que é só uma criança que fala, aí fica só nos falantes. Não, vamos, todo mundo aqui, faz uma rodada e todo mundo diz, na sua vez, o que acha que é a figura. Aí você mostra. Então essa é uma forma de você contar a história. E sem figuras. Sem figuras. Aí sem figuras tem associada a objetos, você pode botar os objetos no meio da roda e vamos fazer a história. Cada um pega uma coisa e vai contando com um amigo, né? Constituindo uma história. E pode ser associada a sons ou ser associada a movimentos. A movimentos é uma dramatização. Né? Essa é muito fácil, porque é só você dizer, não, eu quero ensinar eles a saltarem, a pular, a andar na ponta dos pés e tudo. Então ele diz, era uma vez um quintal que estava cheio de pintinhos. Aí os pintinhos iam todos andando na ponta dos pés. Aí você vai andando e as crianças todas juntas. Aí eles encontraram um lago. Aí eles nadaram, todo mundo no chão, fazendo o movimento de nadar para atravessar o lago.
Quando eles chegaram do outro lado, eles encontraram pipoca e foram apanhar as pipocas. Aí todo mundo fazendo um gesto de pinça para apanhar as E pipocas. nem precisa necessariamente ter um sentido, se for Nada! um acessório motor, intuitivo, né? Até os grandes, até o intuitivo, até a alfabetização, vai que vai. Então todos os movimentos que você precisa, por exemplo, uma dança, um movimento de pinça, tudo isso você vai botando no meio dessas histórias, são histórias dramatizadas. Eles amam, porque eles vão fazendo. E aí depois o que você tem que fazer? Desenhar a história. Essa história dramatizada é fundamental que eles desenhem, para saber o que eles representaram daquele desenho. Mas seja de qualquer idade, eles podem desenhar sem grandes problemas, né? As músicas. Todas as músicas, eu vejo assim, quando eu olho nas danças e tudo, que eu fico olhando lá, eu digo, por que não vi não? Por que as pessoas não fazem o que a música está dizendo? E tudo passada. Eles são surdas. A música diz cabeça, ombro, joelho e pé. Aí a pessoa, cabeça, ombro, joelho. Que isso? Que isso? Toda música de criança diz alguma coisa para ser feita. Todas. Todas são gesticuladas. Então elas são como se fosse história. O cravo brigou com a rosa, você pode fazer todo o cravo brigou com a rosa, aí faz a casa, tudo você tem gestos para fazer. Então as músicas são histórias contadas e gesticuladas, né? Eu, por exemplo, vejo que ele, por exemplo, tem umas músicas da minha época, não sei se hoje em dia ainda canta essas coisas, mas tem uma bonequinha da França, que é linda aquela música, né? Eu tenho uma boneca assim, ela veio para mim, com chapéu e também um amor. Aí eu ponho ela de pé, não cai, aí ela balança assim. Ela diz, mamãe, papai, mas um dia sem razão, escorregou e caiu no chão, pronto, eles amam. Todos se jogam no chão, levanta a perna e tudo. A bonequinha chorou, chorou. E eu também chorei, chorei. Mandei chamar o doutor e sabia curar sem dor. Isso era da minha época, não sei se não existe isso tudo. Mas toda música está aí. As músicas de criança estão aí para serem dramatizadas. Se vocês dramatizarem as músicas, fizerem elas gesticuladas, vocês estão ajudando a criança na semiótica a criar imagem das palavras. Porque quando eu digo chorei, chorei, ela vai associar esse gesto e vai para a semiótica. Né? Se eu perguntar como é que é chorar, ela faz assim. É assim que as crianças aprendem as coisas, os vocabulários. Então, se a gente vê toda música como uma história, você já, olha, avançou em vocabulário, em imagens, né? Em coisas que você pode contar com as crianças, né? Eu separei aqui muitos livros, né? Uns eu já mostrei a vocês, né? Alguns que... Esse aqui, ele muda tanta história, né? Que a gente precisa reler. A cigarra e a formiga, porque essa é uma fábula, né? Uma fábula. Que só entende aos 10, 11 anos. Dizer que, por exemplo, ficar amigo da formiga, a criança não acha isso. Ela acha que a formiga, que a cigarra deve morrer de frio mesmo, porque ela não trabalhou. Por isso que ela, quando você entra na sala, ela conta tudo o que aconteceu. Fulano derrubou a cadeira, fulano fez isso, fulano puxou o cabelo de fulano, eles contam tudo. Então essas coisas de conselho, adoro Maurício de Souza, mas sinto muito, não serve para passar, para passar nada. Porque fábula é alguma coisa que está por trás do que é dito. Então quando a raposa diz as uvas estão verdes, é porque ela não conseguindo alcançá-la, ela queria dar um desfecho para ela mesma, e ela dizendo que estão verdes, então ela não precisa alcançar. Então isso, um menino só entende
por volta dos 11 anos, por aí. Os pais acham que dão os conselhos, os meninos estão entendendo tudo. Não estão entendendo nada. Nada. Até 10, 11 anos não entende uma fábula. Se disser, em terra de ferreiro, espeta de pau. Por quê? Aliás, eu não tinha dinheiro para comprar. Ele diz qualquer coisa, menos que nem os pais naquele dia, a Patrícia pedindo os pais para interpretarem, em caso de ferreiro, então qual era em terra de Tem um olho ali. ele tem um olho é rei. Por quê? O cara que tem um olho em terra de cego é rei. O menino não entende isso não. Não entendem fábula. Então todas as fábulas que tentaram colocar assim para criança, tudo tolice. Pegue esses livros e use as figuras. Leiam antes para você ficar pelo menos sabendo. Olhem as figuras antes para saber se tem riqueza, para saber se tem o sol. Invente. Invente um monte de história. Aqui dá uma história linda. Que aparece princesa, rainha. Olha, tem coisa do arco da velha aqui. Aqui tem cada coisa, tá? Pode inventar aqui da criatividade. Pega essa coleçãozinha que deve ter lá na escola, deve dar uma criatividade imensa, deve ser tudo fábula. Eu acho a fábula difícil até para criança de 11 anos. É. Né? Hoje em dia É um é. conceito filosófico quase, dependendo da fábula, né? Os meninos no Fundamental 2 para discutir, para ter um objetivo na fábula, é difícil. O vocabulário que caiu muito. Esse livro foi o último livro que eu li para sua filha agora, antes da festa, foi esse aqui. Você pode ir lendo todos os dias, tá? O menino, ela tem 7, fez 8 anos, vai fazer 8 anos agora, né? Então, isso aqui é um texto que rara é uma palavra que eu tenho que substituir, porque nem o significado dá para entender. É raro. Mas se você lê antes, se preparando, é belíssimo, belíssimo. É toda a história do Pequeno Príncipe, riquíssima em figuras, riquíssima em texto, e dá desde o menino de 7 anos, 8 anos, que você pode ir lendo todo dia um pouquinho para ele, e aí você, quando for ler, você pergunta, onde é que a gente ficou? A gente estava aqui, até aqui o que foi a história? Faz uma recapitulação da história. O menino de 7 anos deve recapitular a história. Aí você lê mais 3 páginas. Aí no outro dia, o que aconteceu aqui? Aí ele recapitula a história, aí você vai lendo. E quando ele for maior, ele pode ler sozinho. Eu achei esse livro maravilhoso. Então, quer dizer, Comprei por acaso e ganhei um tesouro. para o operatório, não necessariamente o professor precisa botar um livro por dia. Ele pode ter um livro por semana. Pode, se for um livro bom, grande, não. Aqui, ó, esses livros aqui, Tem até um tipo de livro, Adriana, que é uma história por dia também. Que você vai contando, né? Tem livros que tem um pouco. Mas, por exemplo, esse livro do Pequeno Príncipe do primeiro ano seria um livro para contar em 2 semanas. ah, sim, como esse aqui, é de mistério, o Operatório 3, que é o 4º ano, maravilhoso. Um livro de mistério, poucas figuras, não importa muitas figuras, você vai lendo e recapitulando, dá umas 2 semanas do tempo de história. Se quiser, pode contar outra história em outro tempo, mas isso aqui é uma coisa que é interessante você contar em vários dias. Aí eu peguei vários desse tipo. Esse aqui é do Monteiro Lobato. Né? Eu nem conhecia isso. Também não. Não sabia nem que tinha isso, mas é interessante. Quando chega no quarto, vocês vão até quando? Ó, os Contos de Grimm, pelo Monteiro Lobato. Também os meninos têm que estar grandes já, porque essas coisas bem perversas e tenebrosas, tá? Os Grimm não servem. Tudo que disserem, ou estão enfiando coisa que não é da história do cara, ou a criança não tem condições de saber aquilo. É o João e Maria, o pai deixa os meninos na floresta. O lobo vai engolir a avó. As histórias deles são tenebrosas. Então, as pessoas contam modificando, né? Mas serve para menino de 6, 7 anos.
Esse aqui é o primor de um livro para um menino de 5º ano. Isso aqui, 6º ano, que já é essa quantidade de texto. Aí o que é que você faz? Bota um livro como esse, que é maravilhoso, que é a história que junta todo menino entre 5º, 6º, vai adorar ler isso. E aprende a ler um livro grande, com poucas ilustrações, né? Então esse aqui seria. Aqui é o Pequeno Príncipe e a Alice, que são livros já do Fundamental, a passagem do Fundamental 1 e o Fundamental 2. Vocês vão até o Fundamental 1. Pronto. Aqui, esse aqui é ótimo, mas a Sofia colou ele todo. Ele tem umas figuras grandes que dá para explorar, né? Algumas coisas, e o texto também dá para o operatório 1 ver. Isso aqui é o seguinte, Ana Maria Machado, vou falar um pouco dela. Ela escreveu essa coleção de Mico Maneco, ela escreveu primeiro só um. Ela era muito amiga do meu pai e a filha dela, Luísa, estudava na Chave do Tamanho. E quando ela foi ser alfabetizada, ela foi lá conversar, Laura, o que, é que eu posso fazer para contribuir, né, com a alfabetização da Luísa. E aí ele deu aquele primeiro livro que vocês têm, né, que é pegar as sílabas que trabalha nas 5, 6 primeiras palavras, né, na escola aí é Pedrinho, Tamanho, Chave, Visconde, são os personagens de Narizinho, são os personagens de Monteiro Lobato em geral, que são as primeiras palavras geradoras. Aí ela pegou coisas similares e fez o Mico Maneco. Então a letra que nós usávamos era essa. Depois passou a ser todo de forma, né? Mas antes a gente usava esse A, porque como as mães queriam naquela época, há 30, 35 anos atrás, as mães ainda queriam cursiva. E para passar dessa letra aqui para cursiva era mais fácil, porque a criança tinha um trabalhinho maior para escrever. Então ela escreveu, esses livros são todos com sílabas conhecidas. Ela vai macaco levado, mico, maneco, macaco muito levado. Mona é nome de macaca mesmo, mas é macaca mesmo, miolo, mono. Então ela pegou o livro do Lauro, né, que a vovó não come pipoca, vovó não tem dente, vovó usa dentadura, vovó... As do Lauro eram de piada, né? As crianças sempre riem. E ela fez esse livro, então eu indico ele para toda a alfabetização, tá? Acabou de ler, tem toda essa coleção e ela depois fez 5, né? A filha dela foi crescendo, mas ela foi fazendo, ó. Esse aqui já é um texto bem maior, né? Ela foi acompanhando a Luísa até o 4º ano, fazendo essa coleção. Então vocês procurem, porque são livros que não tem essa chatice de religiosidade, nem fica mandando dar conselho, nem nada disso. É muito objetivo. Um tatu catou o macaco. E acolhe o macaco, o tucano ficou. Como é um livro fácil, a própria criança tem hora que se toca que sabe ler. Então, a minha por exemplo, filha pegou um livro desse e chegou, eu descobri que eu já sei ler hoje. Eu digo, mesmo hoje? Ela disse, eu aprendi a ler hoje. Aí eu trouxe esse livro para te mostrar. Aí ela leu o outro, o vermelhinho. O menino, esse aí, ela leu, ó, viu? Aprendi hoje, né? Que bom, né? Então esse aqui a gente até pede para cada mãe levar na alfabetização, todas as mães têm que levar e ainda levam, porque são coisas que você não pode desistir como do Monteiro Lobato, né? Na alfabetização tem um livro do Monteiro Lobato chamado Reinações de Narizinho. Esse livro deve ser lido pelo professor todos os dias, durante o ano inteiro, antes de ir embora. As crianças devem ouvir um pouquinho de Reinações de Narizinho. Por quê? Porque no Reinações é a grande apresentação do Monteiro Lobato. Não só ele apresenta a obra dele, como apresenta os contos de fadas, apresenta o Christian Hanson, os Grimm. Ele apresenta todo mundo da fantasia
das crianças, né? Então você vai, ele não tem necessariamente uma figura, né? Um desenho que corresponda, e a criança vai aprendendo a ouvir, como antigamente qualquer criança de 6, 7 anos ouvia história de trevoso, sentava e ouvia história, né? Então, gente, para mim o que eu tinha para dizer era mais ou menos isso, que tem que ter um objetivo, os objetivos têm que ser ou vocabulário, aí eu já Aí falei. sempre assim, depois de uma história, para você fechar a história, ou você faz a tomada de consciência, ou você manda desenhar, ou manda botar uma fantasia, ou manda brincar, alguma coisa relacionada. Por quê? Porque quando você veste a fantasia e brinca da história, ou você desenha a história, ou você... Tudo isso vai para o campo semiótico, da representação. Entende? Uma coisa, quando eu ouço uma coisa, eu não represento necessariamente. Tanto é que a gente esquece tudo da escola. E ouviu o professor dizer, com oração subordinada, você ouviu tudo isso. Não entra. Na hora que eu faço, eu compreendo. Então, na hora que ela dramatiza a história, acabou de contar a história, agora vamos brincar dessa história. Acabou de contar a história, vamos recapitular a história. Contar o cenário, fazer uma história de massinha. Fazer com massinha é maravilhoso. Vocês usam massa de modelar? Porque também é uma das representações. Faça o personagem principal da história com a massinha. Dá um objetivo. Dá um objetivo. Vamos fazer os personagens da história. Vamos fazer os bichos que tinham na história. Vamos fazer uma mobília da história. O que você mais gostou da história. E a professora vai andando pela sala e falando com as crianças. Perguntando o que você fez. E você o que fez? Não precisa perguntar a todos, não. Você vai andando e pergunta aqui, ali, aqui, lá, até você fazer com que todos compreendam a representação. Então, a massa de modelar representa na semiótica. A dramatização representa na semiótica. O desenho representa na semiótica. A recapitulação representa na semiótica. Então você tem que usar esses 4 elementos para poder ter certeza de que ela vai fazendo as representações semióticas de todo aquele conteúdo que você está dando. Que é um monte de vocabulário, que é um monte de princípio, meio e fim, é um monte de situações, né? Situações, problemas, que as histórias são feitas de situações, problemas, né? Se ela não tiver um desfecho, a criança não se interessa, né? Você tem que ter o que vai acontecer, o que vai acontecer, e agora, e agora, e agora, né? Então isso tudo faz com que a criança se envolva para poder, semiotizando, fica na memória. Ela aprende alguma coisa. Não pense que a história, que a maioria, né, dos contadores de história, eu fui ver aí o Natal na praça, tinha disciplina, né? Tem que dar um pouquinho de epistemologia, não estuda nada, não estuda nem a sua clientela. Como é que eu vou dramatizar com criança, sem eu saber como a criança pensa? Tudo bem, você vai fazer ali no shopping, um monte de criança de um monte de idade. Tem uma maluca que vai com bebê, aí o problema é dela. Mas você tem que ter pelo menos uma linha, né, de alcance da criança, né? Você vê que o Disney não é besta. Todas as coisas no Disney, tudo estão tirando, bota a criança no palco, chama a criança, porque aí a criança se envolve e não esquece aquela história porque ela foi envolvida de alguma maneira, né? Mas às vezes o teatro, né? O teatro, às vezes o vocabulário, precisa pensar o vocabulário que você fala numa peça no palco. Porque, gente, as crianças não entendem isso que estão falando. Se você olhar mesmo esse Pequeno Príncipe, tem várias palavras que a criança não sabe o que significa. O nascer do sol foi despertado por uma voz estranha dizendo, por favor, desenha-me um carneiro. Fiquei completamente surpreso. A criança sabe o que é surpresa? Como é que ele ficou? Quem é que estava surpreso? Isso tudo são interpretações, vai facilitar tudo no Enem, né? Aquela ignorância geral no Enem é porque nunca ninguém perguntou quem é que ficou surpreso. E o menino não teve que pensar sobre isso, não desenhou quem estava surpreso, o que é a palavra surpresa.
Então, as palavras que vocês vão encontrar nos livros, homem de negócios. O que é negócio? O que é negócio? Então, eu expliquei para a Sofia, é o cara que fica vendendo coisa e comprando. O cara compra um monte de lata de coisa e tudo vai para o supermercado para vender. Então, ele é um homem de negócio, porque ele compra coisas de uma pessoa para vender para outra. Ela, a gente entendeu tudo bem, mas vamos embora. Na próxima vez que eu explicar, ela vai por esquema em esquema, ela vai assimilando. Mas eu tenho que olhar, né? Se o homem de negócio, o que o menino pensa sobre estrelas, né? Então você tem que olhar o vocabulário antes. Uma das coisas que eu acho que os contadores de história não olham, né? É isso. É saber qual é o nível de criança para quem eu estou falando. Se é um nível muito diverso, aí eu tenho que me voltar para o vocabulário. Qual é o vocabulário que eu vou usar para fazer com que a criança compreenda a minha história. Às vezes você tem que baixar bastante, né? Botar um vocabulário muito mais simples até você chegar e dizer uma cômoda. O que é uma cômoda? Você precisa saber o que é uma cômoda, ela tem que saber o que é colchão, cama, mesa, cadeira, guarda-roupa e tudo. Aí você avança, agora você precisa de uma cômoda. Quem tem cômoda em casa? Agora é difícil. Agora é close. Então, Não, e quando a gente pergunta é que a gente descobre que as crianças não sabem. Às vezes eles estão tudo ali, parece que sabem, né? pois é, eu fico pensando, né? Como o ser humano é inteligente, né? Ele é tão inteligente que ele fica ouvindo você dizer um monte de coisa tolas que ele não está entendendo nada, mas pela esperança de um gancho de assimilação dele agarrar você. É assim que eles ficam. Opa, peguei aqui. Opa, peguei aqui. Acha que a criança sabe o que é pior. Tinha um menino lá na escola, o Nicolás. E eu falei assim, não sei o que tua mãe faz o quê? Ele já tem 10 anos, né? Pra mim, 10 anos era óbvio que ele sabia o que a mãe dele fazia. E ele olhou assim, aonde? Eu digo, no trabalho. E ele disse, não faço ideia, não sei. Até uma frase bonita, né? E ele não fazia ideia. Eu falei, olha, ele não faz ideia. A maioria, então, não faz ideia do que os pais fazem. Mas é como você hoje em dia perguntar para uma criança qual é o pai, a gente não fala na nossa cabeça. Eu estou pensando aqui na questão do vocabulário, né? E aí pensei na matemática, né? A interpretação dos problemas, dos desafios, que às vezes a gente acha que o menino não sabe a matemática, mas ele não sabe a palavra. Gente, olha, se vocês forem até a cozinheira vai ficar morta de feliz se pedir a ela para pegar as verduras que tiver, botar ali em cima do balcão e mostrar às crianças e dizer o nome de cada um. Vamos fazer isso, né? Porque participa do pedagógico, porque fala com as crianças, porque você reconheceu o trabalho dela e tudo, o que é que cozinha, o que é que não cozinha. Então aproveitar, né? Eu vejo, por exemplo, a minha neta, ela tem um vocabulário assim espantoso. Mas ela tinha o tio que chegava na minha geladeira, ela já corria para a geladeira. Aí ela, isso, aí ele, mel, isso aqui, água, isso aqui, banana, isso aqui, laranja, ela ia perguntando tudo que tinha dentro da geladeira. Então a criança, ela tem uma capacidade de aprender, gente, mais de 200 palavras por dia. Entre os conectivos, e ela conectar a frase, é assim uma quantidade gigantesca, gigantesca. Ela foi num negócio de futebol, aí eu disse assim, Sofia, como é que tu ficou lá? Onde é que tu ficou? Ela disse, não, a gente não tinha lugar aqui, aí a gente teve que ficar na diagonal. Aí eu digo, como é que é a diagonal? Ela disse, aqui está uma reta, e aqui está na diagonal. Tinha um lugar lá na ponta da diagonal. Ah, pode, né? Não é só ela, não. Ela não é nenhum gênio. Entende? Todas as crianças podem se referir geograficamente, se vocês se derem ao trabalho de fazer esse vocabulário através das histórias, elas aprendem. Aprendem tudo. Você, por exemplo, aquelas formigas andaram em diagonal. Vamos andar em diagonal. Como é que é diagonal? Faz um quadrado e faz a diagonal. A criança logo vai fazer assim com a mão.
Ela acha que é só uma coisa que seja torta, né? Aí depois ela vai ajustando esse conhecimento até ela saber geometria, mais do que vocês. Porque ela vai arrumando e vocês vão ficar lá ensinando a diagonal e ela vai se pondo com outras coisas, né? Então tem que ter um objetivo, né? A história não é o que os artistas pensaram. Os artistas estão mostrando livros para ninguém. Livros que você não reconhece as figuras, não são figurativos, não servem para ampliar vocabulário, não servem para ampliar a compreensão de começo, meio e fim, são anárquicos. Então, a maioria dos livros, diga. É mais para os pais, igual a coleção, vou falar porque também acho que ninguém é dono da Positivo, mas você pega a Positivo hoje, a maioria das ilustrações ocupa a página inteira e são obras de arte, assim, de artistas famosos. Mas é que essa história montou. Aí tem obra de arte que eu acho linda, mas quando você ia mostrar para a criança não nada a ver. Só tem a ver com a criança, as meninas do Velasco, porque é um anão, um cachorro, uma criança, uma poltrona, o rei do espelho. Aí dá, aí eu passo uma hora discutindo com as crianças, mas para que isso? Eu tenho várias outras maneiras de explicar. Muito pequenas. Mas não serve para nada. O Van Gogh, por exemplo, gente, não serve. O Van Gogh serve para... Por que na alfabetização só reproduz o girassol? Porque é o girassol que ele entende. Entende? Então, se você fizer um trabalho, uma feira de arte, com os quadros, tudo bem. Né? Mas os pequenininhos, eles não entendem isso. Essas figuras que ficam nesses livros, eu fico assim até triste, né? De ver, você pegar um Disney. Ele vai falar mal do Disney, mas o Disney rebenta. A roupa do cara, como a Naná está vestida, a cômoda, o vaso em cima da cômoda, figura o lustre, a sombra. Cada figura você vai ter uma riqueza de vocabulário. Se você pegar esses livros Disney, que é assim fascinante. Você pegar os clássicos através disso, aí pega esses livros, que isso que você está falando é esse povo das artes, que eu mostrei aqui. Ela já ri. É isso aqui. O que devia ser isso? Para quem serve isso? Porque o menino grande vai achar que você está achando que ele é retardado de ler esse livro. Então ele diz, eu não quero esse livro, porque é criança pequena. E a criança pequena diz, o que é isso? Pô, é nada, é um artista que quer ser artista. Nada contra. Desde que você não ache que esse livro é útil na história. Porque pobreza, né? Só passa. Você não sabe direito, nem a história direito, o que é. A cor, a escolha. Não, e você olhar é da Ana Maria Machado. É uma coisa geral no mundo hoje, isso, que é bacana, que é artístico, que bota para as crianças, o Van Gogh, isso aí, tirado da gente ali. Na década de 90, o Oliveira Lima só trabalhava em cima de muita arte, mas era para os meninos grandes. Aí ouviram a música tocar e não sabe aonde. Aí não sabe ilustrar para a criança, bota de qualquer jeito. Aí bota essas maluquices de botar, imagina, a noite estrelada com o acessório motor. Ele vai ficar zonzo. Tem nada a ver, gente. Tem uma hora para tudo. Tem uma hora em que a arte, por exemplo, toda a capacitação de professor que eu fazia lá no Oliveira Lima, implicava em saber um artista. Cada um tinha que pesquisar um artista. Por quê? É importante. É importante saber, por exemplo, por que foi tão importante para o Foucault o quadro As Meninas do Velasco. Porque pela primeira vez, ele interpretando a questão do poder, que a gente viu no curso, né? Ele viu que o rei, que você quando olha para o quadro, o espelho no fundo está espelhando o rei. Estaria ali para ser pintado, porque o quadro é
o Velázquez pintando o rei. Então, olha que complexidade. O Velázquez aqui está pintando o rei que não está no quadro, mas está refletindo no espelho. E você está no lugar do rei. E era isso que o Foucault queria discutir. Como é que o Velázquez se colocou na arte o lugar do poder. Como é que cada pessoa que olhasse para o quadro das meninas, todos procurem ver o quadro, olhasse o quadro das meninas, se colocasse no lugar do rei. É lindo, mas para isso. Porque, inclusive, a arte do Velázquez nem todo mundo gosta. É uma arte realista meio horrorosa, meio apavorante. É o tipo do quadro que você bota... Eu ganhei um de presente de uma amiga minha psicanalista, me deu de presente. Eu botei e deixei lá na escola. Na minha casa não, porque eu não vou passar. Até a cozinha de noite, com aquelas meninas, com aquele anão, aquele... Não, pô, nem pô. Então não tinha condições. Então as artes, elas precisam para vocês. Se for fazer uma capacitação de professores, se a gente fizer uma todo mundo junto, a escola toda, eu sei, fazer assim, todo mundo na capacitação tinha que levar as aulinhas, tá? Um pintor, um filósofo, e um cientista, e um músico. Cada dia era um. Então você aprendia 10, 20 pintores, 20 músicos, 20, sei lá, né, escritores, né? Então eu escolhi o Machado de Assis. Então você ia formando pessoas, né? Todos os professores saíram de lá, saíram com formação top, né? Porque na época tinha tempo e você podia fazer isso. Mas isso é para adulto. Eu só enxergo as obras de arte, né? Interpretar a Noite Estrelada, mas aí interpretar... você também, estudando isso, interpretando isso, você tem mais um embasamento para ver para que passar aquilo... para as crianças. para passar para as crianças. Para ver que não tem nada a Para ver ver. que não tem nada a ver. A gente passa a ter cultura e vai escolher qualquer coisa, vai fazer de qualquer jeito. Com a goela abaixo, uma coisa que não tem nada a ver com a criança. Mas é entender. Eu acho que tem que parar e pensar o que é que nós queremos para as crianças. Se você perguntar o objetivo, se tiver objetivo, tem linha, tem disciplina. Esse negócio de uba-uba, artístico, isso é tudo balela. Isso não dá em nada. Não dá em nada. Menino fazendo o que quer, não dá em nada. Entende? Escola que você vai fazendo as atividades, meninos escolhendo, não dá em nada. O professor vai para a sala, eu vou criar, não dá em nada. Tudo que produz, precisa você querer produzir. Então você tem que ter. Isso não tira nada do artístico, não tira das ilustrações, não tira do desenho da criança, da espontaneidade, de como ele reconta a história. Porque eu não vou corrigir. Se eu disser como começou a história do Peter Pan, aí a criança diz, começou o Peter Pan chegando no quarto. Não foi. Foi os pais indo para a festa. Eu não vou corrigir a criança. Eu digo, sim, você, como é que você acha que começou? E você? Que cada um acha o achismo. E nesse achismo é que as crianças vão olhando uns aos outros, se perguntando e vindo a criatividade. Então, a criatividade está na ação da criança. Não é no professor mostrar um quadro de Van Gogh, não. O quadro de Van Gogh nada é a mesma coisa. É como o professor pergunta e deixa a criança falar, deixa a criança se posicionar, deixa a criança interpretar, deixa a criança modelar do jeito que ela quiser. Você conta uma história do João e o pé de feijão. Aí você chega lá, o que você está fazendo? No jacaré. Aí você não vai dizer para o menino, não tem jacaré na história. Se ele tiver 3 anos, que legal, cara, o jacaré. É o jacaré, que legal que tu está fazendo jacaré e tu está fazendo o quê? Porque não tem nenhuma relação com criança de 3 anos entre a história. E você dizer para ele que ele faça, modele a história e ele modelar o jacaré que tinha o nome na história. Nada a ver. São 3 momentos completamente diferentes na ação da criança. Então um lá pode, estou fazendo Peter Pan, esse é mais esperto, está mais ligado e tudo. O que significa que não é nenhum gênio, não é melhor do que o outro.
captou uma coisa que o outro não captou. Mas o outro só vai captar se você deixar. Enquanto ele não tiver todos os delírios dele, ninguém cresce. O que é a psicanálise? É que ficar falando anos com uma pessoa que às vezes nem está te escutando, às vezes até dorme na questão, mas é para você escutar a si mesmo, para você escutar a si mesmo e conseguir organizar a tua vida pelo lado de fora. A análise é colocar para fora, entende? A tua complexidade. Se tu não costurar, não vai ninguém costurar, não tem psicanalista costura. Costura nada. Fica 20 anos falando da mesma coisa. Por isso, o cara diz que eu estava aí com dificuldade de dormir e tudo, aí a pessoa disse para mim, por que você não vai para a terapia? Eu disse, porque eu já fiz anos. E com 70 anos eu não vou para a psicanálise para falar com meu pai e da minha mãe, que tem cabimento, né? Eu já sou avó, é descabido. Então eu vou ter que resolver de outra maneira. Então é isso. Mas a psicanálise é colocar para fora e você se costurar. Se você não se costura, então a criança tem que botar para fora, através do desenho, até um dia ela se liga. Um dia ela se liga. Eu conto sempre a história do menino que não tinha um livro de leitura, e em setembro, quando ele foi ganhar o livro de leitura, ele chegou em casa dizendo, mamãe, hoje a gente ganhou um livro. Aí a mãe disse, ele disse que ganhou um livro, e todos já têm um livro. Não, todos têm desde o começo do ano. Todo mundo que já lia, já tinha um livro desde março. Ele está recebendo agora porque ele está lendo agora. Ele não via que os outros tinham livro. Nem para questionar por que ele tem e eu não, na mesma sala. Não vê. É o que eu digo, eles não É por veem. isso que Não, o material velho. diferenciado, você dá o material de acordo com o nível da criança, não tem problema. Mesmo na mesma sala. Na mesma sala, não. Por quê? Porque se você tirar, você tira. Olha, quando você tira uma criança na sua idade cronológica, você tem que pensar 10 vezes. Por quê? Porque tem o tamanho dele, primeira coisa, a altura dele. Né? Ele se sentiu maior. Né? Porque quando você é grande demais na sua idade, tudo bem. Mas aí você vai ficando mais velho naquela. Né? Então você tirar um ano, tudo, pode ser. Mas não pode ser muito, entende? E às vezes a criança não acompanha mesmo. Então você tem que dar. Às vezes o menino está no operatório no 6º ano e tem material do 3º ano. E ele está cumprindo aquele material. Aí ele vai de férias e volta no 0. Tem várias síndromes que não avançam, não acumulam. Então você tem que ver quando você faz a inclusão, como é que você faz. O ideal é que ele fique no tamanho dele, onde ele se sinta confortável, né? No recanto, se ele se sentir ajudado pelos amigos, enfim. Porque se ele estiver muito grande, ele se sente mal. Os outros também acham que ele é bobo. Então você tem que ver muita coisa. E eles não enxergam. Não se comparam. Isso a gente viu no curso. É você mesmo, né? Não só é você. Então, gente, o que eu queria passar aqui, se alguém fizer pergunta, é essa ideia de que contar história não é uma coisinha que a gente faz para brincar, só para alegrar, e não. História tem objetivo, tem vocabulário, tem início, meio e fim, dependendo da idade, tem passar conhecimento, tem fantasia, tem musicalidade, tem adivinha a imagem, que imagem eu quero que tenha no livro, né? As figuras que você vai mostrando para a criança. Você pode contar com qualquer coisa. Você pode contar desde sem livro até com uma cadeira. Você pega 2 cadeiras e faz 2 cadeiras conversarem uma com a outra. Dormir, acordar, tirar, delirar, que tem muita coisa que você pode fazer criativa. E os livros, olhem bem, porque mostrar uma figura dessa, um menino de pré-escolar é mortal, tá? E mostrar isso aqui é nada. Não é acrescentar nada de imagem. Para que ele crie imagem, né? E às vezes até a gente fica achando que a gente não está sabendo contar a história, que a história não está legal, mas às vezes foi o livro que você escolheu. Por exemplo, essa história aqui é maravilhosa. Também é da minha neta. Depois tem que ver quais são os autores que eu misturei. A figura, nem tanto, né? Mas como ele
lidam com esses monstros assim. Era razoável, tem guitarra, tem castelo, então vai tendo várias coisas que você vai. E a história é linda, porque é uma história de uma comunidade que expulsa o monstro, porque o monstro só sabia tocar guitarra. Era um roqueiro. E minha neta adora rock, né? Então, olha que isso! Ela delira. E aí o Dave é o nome do tio dela. Então ela achou que o livro era sobre o tio Davi. Né? Então ela amou esse livro. Aí eu fui contando e tudo. E lá no fim, o que acontece? Ele acha um gnomo que fica muito amigo dele, que tem umas armas para lutar e tudo, e fica amicíssimo do Dave. E aí leva o Dave para um lugar onde ele conhecia a galera, e o Dave começa a cantar e todo mundo a dançar. Então o Dave é incorporado de novo à comunidade. É muito lindo a história, né? Porque é uma coisa sobre solidão e aceitação, que é boa em qualquer religião. Você não está procurando. Então você tem que procurar, quando tiver valor, se o valor é universal. E se ele for religioso, não faça, porque a mãe vai reclamar. Se botar Nossa Senhora, o evangélico não vai gostar. Né? O católico não vai gostar se você disser que não tem santo. Então é melhor não entrar nessas brigas. Mas isso aí, por exemplo, é só ser solitário, ser rejeitado e ser aceito pelo grupo. Né? E como é que cada um é aceito pelo grupo. Então é uma história bonita. Então, os valores, procurem classificar antes. Né? E procurem classificar na própria escola que livros vocês querem. Porque vocês pedem os pais? Não, lá tem que dar um livro de contribuição para a criança. Todo ano, é uma guerra. Tem pai que não dá nenhum, aí o filho passou todo dia sem levar livro, e eles depois perguntam por que o menino tirou o mal passado, ou não passou. E ele não leu nem um livro da criança. E se não trouxer, eu não levo. Né? Porque são 10 crianças, 10 O livros. menino não reclama em casa, não presta atenção, eu não estou levando. É carimbado, é assinado. É carimbado, é assinado, é mandado pedir, tudo. Não, Aí quer que a escola devolva, tudo bem, a gente já devolve, a marca lá que leva para casa, vai rasgar em casa. Porque aqui, quando os livros estão velhos, e estão aproveitáveis, a gente aproveita e doa. A gente doa para escolas que precisem, doa para lugares que tem crianças que precisam de livros, para crianças hospitalizadas. A gente procura lugares para doar os livros que a gente consegue consertar. E tem aqueles que se acabam mesmo, né? Então, mas dá os pedaços e manda para a mãe que lá resolva, né? Mas você precisa pedir, porque senão você nunca tem uma biblioteca farta. Entende? Você precisa que eles contribuam, porque na minha época, eu tinha que levar, não tinha negócio de ciranda não, eu tinha que levar os livros todos, lá na Oliveira Lima, eu tenho que levar esse, tem que levar esse jogo, tem que levar isso. Não tem dinheiro para comprar tudo que precisa, né? Mas livro é fundamental, que os pais contribuam no mínimo de cultura do seu filho. Até porque o filho levar um livro para fazer parte da ciranda, é ele se reconhecer, né? Ele saber que contribuir com a biblioteca, tem um valor sociológico enorme. Aí é uma coisa boa de você fazer, pedir os pais, e aí você classifica. Né? Ou você dá para os pais, por exemplo, na alfabetização a gente dá esse mico-maneco, né? Esse aqui, a alfabetização leva todo, ó. Já tem escrito, está incluído 3. Todos que as mães levam, ficam lá para eles, e todo ano tem um bom assim, para a criança ler. A gente não vai dar os rasgados, não tem condição, né? E aí você vai fazer uma classificação entre livros que são para grandes, livros que são muito texto, mas que podem ser contados ao longo do tempo para as crianças, né, de até o 4 ano, 5 anos, e os livros de pré-escola. Aí na pré-escola, aqueles que têm figurativo, tem boas figuras, tem figuras que você pode explorar vocabulário, você tem que aumentar o vocabulário dessa criança todos os dias. Todos os dias tem que ter uma história nova. Mesmo que você conte a história repetida, que a criança gosta, uma nova para ir dando vocabulário, enchendo de vocabulário.
Quando chegar aos 4, 5 anos, aí de 5 anos tem que ter o começo, meio e fim. Porque a criança precisa organizar o pensamento em começo, meio e fim. E o resto é o que eu falei. Espero que tenha sido útil. Aí o que eu estou pensando, gente, eu estava conversando com a Patrícia, desliga aí. Eu estava conversando com a Patrícia,